Você não vai acreditar nas vibrantes festivais da Tailândia. A Tailândia é um tesouro de celebrações coloridas, e cada festival oferece uma experiência inesquecível que encanta os sentidos. Um dos eventos mais espetaculares é o Ano Novo Lunar em Chinatown, Bangkok, onde as ruas se transformam em um caleidoscópio de lanternas vermelhas iluminando o céu noturno. Imagine danças de leão animadas desfilando por multidões entusiasmadas, com o estrondo dos fogos de artifício, criando uma atmosfera emocionante. O aroma de comida de rua deliciosa preenche o ar, enquanto as famílias se reúnem para compartilhar seus desejos de um ano próspero. Não perca o Festival das Flores em Chiang Mai, onde a cidade inteira se transforma em um paraíso floral, repleto de cores e aromas. Carros alegóricos deslumbrantes, adornados com flores de todos os tipos, desfilam pelas ruas, enquanto locais e turistas vestem trajes tradicionais, celebrando sua cultura com orgulho. Ambos os festivais são mais do que apenas espetáculos visuais. Eles oferecem uma rica e imersiva experiência na herança e comunidade tailandesa. Essas celebrações vibrantes realmente incorporam o espírito da Tailândia e são essenciais para quem visita este país encantador. Você já se perguntou por que as lesmas do mar são tão verdes? Essa cor incrível vem de um processo único chamado cleptoplastia. As lesmas do mar, especialmente do gênero Elysia, têm a incrível habilidade de roubar cloroplastos das algas que comem. Em vez de digerir essas estruturas para se alimentar, elas as integram em suas células. Esse truque esperto permite que elas realizem fotossíntese, assim como as plantas. Capturando a luz solar e transformando-a em energia, essas lesmas do mar conseguem se sustentar sem depender apenas da próxima refeição. Imagine caminhar pela praia e ver essas criaturas vibrantes brilhando com vida, graças à sua máquina verde roubada. Essa adaptação surpreendente não só mostra a engenhosidade da natureza, mas também destaca as complexas relações entre os organismos nos ecossistemas marinhos. Você já pensou que um ser pode prosperar ao roubar a biologia de outro? É verdade que George Lucas gravou sua tosse? Durante as filmagens de A Vingança do Sith, o famoso diretor encontrou uma maneira única de contribuir para a sonorização de seu filme. George Lucas, conhecido por sua criatividade, decidiu usar sua tosse como efeito sonoro para o personagem sombrio do General Grievous. Ao gravar essa tosse simples, mas marcante, Lucas adicionou autenticidade e personalidade a Grievous, que é um vilão cruel na saga Star Wars. Essa decisão inusitada destaca a abordagem prática de Lucas na criação de filmes, combinando experiências pessoais com elementos cinematográficos. Mostra como até os menores detalhes podem impactar a presença de um personagem na tela, tornando-o mais memorável para o público. Muitos fãs apreciam essas histórias de bastidores que aprofundam sua conexão com filmes icônicos. Quem diria que uma tosse poderia se tornar uma parte tão importante de uma galáxia muito, muito distante? Prepare-se para se surpreender com o incrível alcance do trovão. Você pode se surpreender ao saber que o estrondo do trovão pode ser ouvido a até 24 quilômetros de distância. Esse fenômeno fascinante ocorre devido aos relâmpagos, que podem aquecer o ar ao redor a temperaturas mais altas que a superfície do Sol. Esse aquecimento extremo faz com que o ar se expanda rapidamente, produzindo as ondas sonoras que reconhecemos como trovão. A distância que essas ondas percorrem depende de vários fatores, incluindo a intensidade da tempestade e o tamanho dos trovões. Por exemplo, em uma tempestade forte, as ondas sonoras podem viajar mais longe, impulsionadas por condições atmosféricas ideais, como baixa umidade e direções de vento favoráveis. Por outro lado, durante tempestades menores, você pode ouvir apenas um leve estalo ao longe. Se o som diminui enquanto viaja, pode ser influenciado por gradientes de temperatura ou obstáculos que interrompem seu caminho. Então, da próxima vez que você ouvir o trovão distante, lembre-se de que não é apenas um barulho alto, é um lembrete significativo do poder da natureza ecoando pelos céus. Veja o que realmente acontece ao explorar a caverna de gelo Mendenhall. Esta impressionante maravilha natural, localizada no Alasca, oferece uma visão deslumbrante do coração de uma geleira. A caverna de gelo Mendenhall, formada dentro da geleira Mendenhall, encanta os visitantes com seus tons de azul vibrantes. Essas cores são resultado da interação da luz com o gelo comprimido, criando uma atmosfera mágica que lembra um conto de fadas.
Ao entrar na caverna em passeios guiados, guias experientes compartilham histórias fascinantes sobre a formação das geleiras e seu papel crucial nos ecossistemas da Terra. Você ficará maravilhado com as formações de gelo únicas e se perguntará sobre as forças que esculpiram a caverna há milhões de anos. A própria geleira é uma entidade dinâmica, fluindo e derretendo constantemente, o que tem implicações significativas para nosso clima e a vida selvagem local. As geleiras não apenas fornecem recursos hídricos essenciais, mas também criam habitats para várias espécies. Seja você um entusiasta de aventuras ansioso por explorar ou alguém fascinado pelas complexidades da natureza, visitar a caverna de gelo Mendenhall promete uma experiência inesquecível que destaca a beleza e a importância das maravilhas naturais do nosso planeta. A chocante verdade sobre a eletricidade estática das tempestades de poeira. Na década de 1930, uma tempestade de poeira tomou conta das grandes planícies do Zehuare, transformando terras agrícolas em desertos áridos. Essa catástrofe ecológica não só destruiu colheitas, mas também criou um fenômeno surpreendente, uma forte eletricidade estática. As tempestades levantavam pequenas partículas que acumulavam cargas elétricas, gerando níveis impressionantes de eletricidade estática, capazes de até atordoar uma pessoa. Os agricultores, enfrentando o perigo de descargas elétricas, aprenderam a tocar objetos metálicos antes de apertar as mãos. Essa solução estranha, mas prática, ajudava a evitar choques. Imagine receber uma descarga apenas caminhando pelo seu campo. Essa situação horrível destaca a luta das pessoas que enfrentaram a tempestade de poeira, lidando não apenas com a perda de suas fontes de renda, mas também com esse perigo incomum. A engenhosidade deles, em condições tão extremas, nos lembra da resiliência e da capacidade humana de se adaptar às dificuldades. Então, da próxima vez que você ver uma tempestade de poeira, pense em como ela pode trazer uma surpresa elétrica. Interessante, não é? Você sabia que os elefantes são jardineiros da natureza? Os elefantes africanos não são apenas criaturas magníficas. Eles desempenham um papel crucial em seu ecossistema ao espalhar sementes. Todos os dias, esses enormes animais podem transportar mais de 2.000 sementes de diferentes plantas através de suas fezes, agindo como jardineiros da natureza. Quando os elefantes vagam pelas florestas e savanas, eles se alimentam de várias plantas. Ao digerir a comida, as sementes passam por seus corpos e são depositadas a uma certa distância, criando novas áreas de vegetação onde essas plantas poderiam não sobreviver. Esse processo natural ajuda a manter a biodiversidade de seus habitats, permitindo que diferentes plantas prosperem. Além disso, as fezes servem como um fertilizante natural, enriquecendo o solo e promovendo uma vegetação saudável. Sem os elefantes realizando essa importante tarefa, muitas espécies de plantas teriam dificuldade em sobreviver ou se espalhar, resultando em um ecossistema menos vibrante. Portanto, da próxima vez que você ver um elefante, lembre-se do quanto ele faz pela natureza, muito mais do que você pode imaginar. Não é incrível? O que realmente levou à queda de Martha Stewart não foi o comércio de ações que colocou a famosa guru do estilo de vida em apuros. Foi sua decisão de mentir para o FBI. Em 2001, Martha vendeu ações da empresa de biotecnologia Inclone, pouco antes de uma queda drástica em seu valor. No entanto, a controvérsia não surgiu pela venda em si, mas pelas ações que ela tomou depois. Quando investigadores federais começaram a apurar os fatos, Martha insistiu que tinha um plano de venda previamente agendado. Essa afirmação se revelou falsa e ela foi acusada de mentir para os investigadores federais. No final, em 2004, ela foi considerada culpada de obstrução da justiça e de prestar falso testemunho. Martha passou 5 meses em uma prisão federal e saiu com uma nova perspectiva, retornando à sua empresa com determinação. Sua história destaca a importância da honestidade e da responsabilidade, mostrando como uma única decisão pode mudar radicalmente a vida. E se eu te dissesse que DIF é uma medida real? Pode te surpreender saber que o termo DIF não é apenas uma forma divertida de dizer que algo vai acontecer rapidamente. Na verdade, é uma unidade de tempo reconhecida cientificamente. Um DIF é definido como o tempo que a luz leva para percorrer 1 centímetro no vácuo, o que equivale a aproximadamente 33.356 picosegundos, ou 1 trilionésimo de segundo. Isso é incrivelmente rápido. Na conversa do dia a dia, a palavra sugere um momento breve, mas em contextos científicos, ela representa uma medida precisa que ilustra a incrível velocidade da luz.
Essa conexão entre a linguagem casual e a ciência rigorosa mostra como nossas vidas estão realmente entrelaçadas com os princípios fundamentais da física. Da próxima vez que alguém mencionar que estará pronto em um GIF, você pode sorrir ao saber que a promessa de rapidez deles é respaldada por um conceito fantástico de velocidade. Compreender termos tão curiosos revela a fascinante sobreposição entre gíria e terminologia científica, reforçando nossa apreciação tanto pela linguagem quanto pelo universo. É verdade que os golfinhos não conseguem cheirar? Surpreendentemente, sim. Os golfinhos são criaturas incríveis que se comunicam de maneiras únicas, usando estalos e assobios para expressar seus pensamentos e interagir uns com os outros. Ao contrário de muitos mamíferos, os golfinhos não têm a capacidade de olfato, o que significa que não dependem de cheiros como os humanos ou os cães. Em vez disso, eles desenvolveram habilidades para usar som e visão para entender seu mundo. Seus estalos podem se refletir na água, ajudando-os a encontrar presas ou a se comunicar em grupos, enquanto sua visão aguçada permite que vejam claramente tanto acima quanto abaixo da superfície da água. Essa dependência do som os torna animais extremamente sociais, que frequentemente brincam juntos ou coordenam métodos de caça. Então, da próxima vez que você ouvir os sons dos golfinhos em um aquário ou no oceano, lembre-se de que essas criaturas brincalhonas compartilham seus pensamentos sem um único cheiro no ar. E se eu te contasse sobre as joias escondidas de Harlem? Neste bairro incrível, a arquitetura conta uma história fascinante de história e cultura, através de suas casas comerciais e fachadas estreitas que definem as ruas pitorescas. Caminhar por Harlem é como entrar em um museu vivo, onde cada esquina revela edifícios cheios de caráter, memórias e arte. Um dos marcos mais impressionantes é a Grote Kerk, ou Igreja de Santo Bavo, que majestosamente observa a animada Grote Markt, o coração da vida comunitária. Esta igreja deslumbrante é mais do que um espaço sagrado. Ela representa a habilidade arquitetônica de sua época, exibindo entalhes intrincados e designs cativantes que simbolizam o rico patrimônio da comunidade. As reuniões na praça ganham vida na sua imaginação, com os sons de celebrações alegres e trocas empreendedoras de anos passados. O vibrante estilo arquitetônico de Harlem, combinado com sua dinâmica cultura de rua, cria uma atmosfera encantadora que atrai tanto moradores quanto turistas. Ao percorrer as ruas, você sentirá o espírito de resiliência e criatividade que continua a moldar este bairro icônico, convidando você a celebrar sua beleza e história. Um fato interessante sobre Mercúrio e Vênus. Muitas pessoas acham que Vênus é o planeta mais próximo da Terra, mas na verdade é Mercúrio. Essa verdade surpreendente está relacionada às órbitas únicas desses dois planetas. Mercúrio, sendo o menor planeta do nosso sistema solar, orbita o Sol em uma trajetória mais estreita do que Vênus. Quando Mercúrio se move em sua órbita elíptica, ele frequentemente fica mais perto da Terra do que Vênus, especialmente em certos momentos. Na verdade, devido à sua órbita menor, Mercúrio passa mais tempo mais próximo, tanto do Sol quanto do nosso planeta, do que Vênus. Essa é uma ideia errada comum, e entender os movimentos dos planetas pode ser complicado. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e pensar sobre os planetas vizinhos, lembre-se desse fato fascinante. Mercúrio é nosso vizinho planetário mais próximo, e não Vênus. Não é incrível como muitas vezes podemos interpretar mal o que vemos no espaço? Vamos descobrir a verdade sobre as escadas secretas da Itália. Você sabia que escadas escondidas foram habilidosamente integradas na arquitetura das casas italianas? Em cidades deslumbrantes como Veneza e Florença, aristocratas ricos construíram essas passagens ocultas como rotas de emergência em tempos caóticos. Imagine famílias abastadas, projetando suas residências com escadas secretas embutidas nas paredes, levando a quartos escondidos ou saídas discretas, permitindo que escapassem de ameaças ou intrusos. Hoje, muitas dessas maravilhas arquitetônicas únicas sobreviveram, encantando exploradores e turistas curiosos. Imagine-se passeando pelas ruas movimentadas, quando de repente você se depara com uma porta discreta que se abre para uma escada há muito abandonada. Os visitantes frequentemente ficam fascinados por essas estruturas enigmáticas, cada uma contando histórias de um tempo em que sobrevivência e segredo se entrelaçavam. Ao explorar os encantadores reinos da Itália,
Mantenha-se sempre atento, pois você nunca sabe quando uma parede, aparentemente comum, pode esconder um caminho para a história. Quem sabe, talvez você encontre uma dessas escadas secretas e desvende seus mistérios. Um fato incrível sobre os tigres de Bengala. O tigre de Bengala, um símbolo icônico de beleza e força, vive nas paisagens exuberantes de Bangladesh, especialmente nas deslumbrantes Sundarbans. Essa região notável é não apenas o maior pântano de mangue do mundo, mas também um ecossistema vibrante cheio de vida. Estendendo-se pela parte sudoeste de Bangladesh e indo até a Índia, as Sundarbans apresentam florestas densas, raízes entrelaçadas e cursos d'água sinuosos que criam um habitat único para esses majestosos tigres. Aqui, a natureza prospera em um delicado equilíbrio, sustentando não apenas os tigres de Bengala, mas também várias espécies de animais selvagens, como crocodilos, cervos manchados e uma variedade de pássaros coloridos. Esses tigres se adaptaram lindamente ao seu ambiente, muitas vezes se movendo furtivamente pelas águas lamacentas e entre as árvores de mangue. No entanto, apesar de sua beleza cativante, os tigres de Bengala estão ameaçados devido à perda de habitat e à caça furtiva, tornando os esforços de conservação cruciais. Proteger as Sundarbans não é apenas salvar o tigre, é preservar a complexa teia de vida que depende desse ecossistema dinâmico. Como podemos garantir que essas criaturas magníficas e seus habitats sobrevivam? Acredite ou não, mas as Ilhas Caimán foram nomeadas em homenagem aos jacarés. Quando Cristóvão Colombo descobriu essas lindas ilhas em 1503, ficou impressionado com a quantidade de jacarés que habitavam a região. O nome original dado por Colombo foi Las Tortugas, que significa tartarugas marinhas, que ele encontrou. Com o tempo, as ilhas passaram a ser conhecidas como Ilhas Caimán, nome que vem da palavra caribenha, caimán, que se refere aos jacarés que eram abundantes na área. Esses incríveis répteis costumavam vagar pelas margens e pântanos, chamando a atenção de exploradores e colonizadores. Hoje, embora a população de jacarés não seja mais tão grande quanto antes, as ilhas são famosas por suas belas praias, vida marinha vibrante e rica história. O nome único lembra o passado exótico das ilhas e a vida selvagem que um dia prosperou aqui. Então, da próxima vez que você ouvir sobre as Ilhas Caimán, lembre-se de que seu nome carrega uma história de aventuras e descobertas relacionadas a esses incríveis répteis. Você sabia que se multiplicar 1089 por 9, o resultado é 9.801? O mais incrível é que tanto 1089 quanto 9.801 são números palíndromos. Um número palíndromo é lido da mesma forma de trás para frente e de frente para trás, como a palavra ônibus. No caso de X1089, se invertermos os dígitos, obtemos novamente X1089, e para 9.801 ele também se inverte perfeitamente. Essa conexão curiosa entre os dois números mostra como a matemática pode revelar padrões surpreendentes. Então, da próxima vez que você trabalhar com números, pense em como eles podem se conectar de maneiras inesperadas. Seja resolvendo problemas matemáticos na escola ou apenas se divertindo com números em casa, essas descobertas palíndromas adicionam um toque interessante ao mundo da matemática. Legal, não é? Você já pensou no maior animal voador? Esse título pertence ao Quetzalcoatlus, uma criatura incrível da era dos dinossauros. Imagine um animal gigante, tão alto quanto uma girafa pairando no céu. Esse fascinante ser existiu há cerca de 70 milhões de anos na atual América do Norte. Com uma envergadura de até 11 metros, o Quetzalcoatlus é um impressionante exemplo da criatividade da natureza. Diferente das aves, ele provavelmente usava seu longo bico afilado para pescar e capturar pequenos animais da água. Paleontólogos acreditam que ele deslizava nas correntes de ar, tornando-se um incrível piloto. A descoberta de répteis voadores tão grandes mostra o quão diversa e estranha era a vida no final do período Cretáceo. Cada nova descoberta de fósseis nos ensina mais sobre essas criaturas extraordinárias, lembrando-nos de que o passado foi repleto de maravilhas que só podemos sonhar. Quais outras surpresas o arquivo fóssil pode esconder? Você consegue imaginar como os cães nos amam? Pesquisas mostram que os cães têm uma conexão emocional com os humanos, semelhante à que eles têm com outros cães.
Essa descoberta incrível revela que quando nossos amigos peludos nos veem, o cérebro deles se ativa da mesma forma que ao encontrar outro cão. Na verdade, estudos indicam que os centros de prazer dos cães são ativados até mais intensamente quando estão com seus donos do que quando estão com outros cães. Isso mostra que eles realmente valorizam seus companheiros humanos, vendo-nos não apenas como provedores e guias, mas como membros amados da família. Assim como nós, os cães também desejam amor e interação. Portanto, da próxima vez que seu cão olhar para você com aqueles grandes olhos expressivos, lembre-se, não é só porque ele quer um petisco. Eles veem em você uma parte importante de sua felicidade e bem-estar emocional, ressaltando a mágica conexão entre cães e humanos. Vamos descobrir a verdade sobre o legado presidencial da Virgínia. Este estado notável é frequentemente considerado o berço de 8 presidentes dos Yakutkakaira, tornando-se uma base da história política americana. Entre esses líderes influentes está George Washington, que não só foi o primeiro presidente, mas também guiou a jovem nação em seus primeiros anos desafiadores. Depois dele, Thomas Jefferson se destacou como uma figura-chave, elaborando a Declaração de Independência e estabelecendo as bases para os ideais democráticos. Complementando essa impressionante lista, James Madison, conhecido como o pai da Constituição, moldou significativamente a estrutura do governo americano. A paisagem da Virgínia é repleta de locais históricos como Mount Vernon, de Washington, e Monticello, de Jefferson, onde os visitantes podem se conectar com as vidas e legados dessas pessoas extraordinárias. Este rico mosaico de história ilustra o impacto significativo da Virgínia nos Estados Unidos, tanto politicamente quanto culturalmente. Ao refletir sobre a história presidencial, considere como um único estado pode exercer uma influência tão profunda na formação dos ideais e valores de uma nação. Não é fascinante como o legado da Virgínia continua a ressoar na América moderna? Conheça o incrível cantor Atbeek, um herói afro-americano. A vibrante banda de metal Atbeek está fazendo sucesso no mundo da música, e seu som poderoso é liderado por um incrível cantor afro-americano. Conhecidos por seus riffs de guitarra pesados e letras emocionantes, eles se destacam não apenas pela música, mas também pela apresentação única no gênero. Com esse talentoso vocalista, Atbeek transmite emoções profundas, conectando-se com fãs de diferentes origens. A trajetória do cantor rumo ao sucesso demonstra resiliência e determinação, inspirando muitos e quebrando barreiras em um ambiente predominantemente masculino. Suas músicas frequentemente abordam temas como identidade, justiça social e empoderamento, ressoando com os ouvintes. A fusão de diversas culturas no metal está mudando gradualmente a percepção do gênero, e Atbeek está na vanguarda desse movimento. Ao abraçar sua individualidade, eles inspiram outros a encontrarem suas vozes. O que pode ser mais poderoso do que um herói que inspira mudanças através da música? Você consegue imaginar que a opressão gerou uma revolução? Na década de 1770, as tensões aumentaram entre o governo britânico e as colônias americanas, especialmente Massachusetts. Para reprimir a resistência, a Grã-Bretanha tomou medidas drásticas, como fechar o porto de Boston, o que devastou a economia local ao interromper o comércio. Eles também substituíram os líderes eleitos localmente por oficiais britânicos, retirando a autogoverno essencial. Além disso, os colonos acusados de crimes enfrentavam julgamentos longe de suas casas, tornando quase impossível se defender adequadamente. Isso tinha a intenção de intimidar o povo de Massachusetts a se submeter. Os britânicos até permitiram que seus soldados ocupassem casas desocupadas, virando a vida dos cidadãos comuns de cabeça para baixo. No entanto, em vez de se submeter a essas táticas severas, os residentes de Massachusetts se uniram, transformando a opressão em um ponto de união. Esse espírito crescente de resistência se espalhou para outras colônias, acendendo a cooperação e a coordenação na luta contra o domínio britânico. No final, essas medidas opressivas serviram para alimentar o ressentimento e uma luta feroz pela liberdade, preparando o terreno para a Revolução Americana. Será que os britânicos realmente achavam que poderiam silenciar os colonos? Surpreendentemente, é um fato. Você sabia que Napa Valley é o sonho de todo amante de vinho? Esta deslumbrante região da Califórnia possui mais de 400 vinícolas, cada uma contribuindo com uma diversidade incrível de sabores e variedades de uvas. Com cerca de 50 quilômetros de extensão, Napa Valley não é apenas visualmente atraente.
É um vibrante mosaico que atrai enófilos do mundo todo. Cada vinícola conta sua própria história única, enquanto produz vinhos renomados, como Cabernet Sauvignon e Chardonnay. Os visitantes têm a oportunidade de participar de degustações de vinho, explorar passeios pelas vinhas e até aprender em aulas de vinificação. O vale desfruta de um clima mediterrâneo perfeito, proporcionando condições ideais para o crescimento das uvas e resultando em vinhos que frequentemente recebem prêmios de prestígio. Além das deliciosas bebidas, Napa Valley exibe paisagens de tirar o fôlego, com colinas onduladas, vinhedos verdes e cidades pitorescas que aumentam seu charme. Seja você um especialista experiente ou um curioso iniciante, Napa Valley oferece um ambiente acolhedor para aprender e apreciar suas ricas ofertas. Você já pensou em como essas vinícolas não apenas elevam nosso paladar, mas também apoiam a cultura e a economia local? Em 1964, o lendário boxeador Muhammad Ali, nascido como Cassius Clay, se converteu ao islamismo, o que impactou suas escolhas de vida. Em 1967, Ali voltou a ser notícia ao se recusar a lutar na Guerra do Vietnã, citando suas crenças religiosas e sua oposição ao conflito. Essa decisão corajosa resultou em um julgamento amplamente divulgado, onde ele foi considerado culpado de evasão do alistamento, criticado severamente e privado de seus títulos. Muitos o viam como uma figura polêmica, mas ele se manteve firme declarando: "Eu não tenho briga com os Vietcongues." Apesar da reação negativa, em 1971, a decisão judicial foi revertida, permitindo que ele retornasse ao boxe e recuperasse sua reputação. Sua trajetória simboliza não apenas a luta no ringue, mas também a defesa de suas convicções pessoais e da justiça. Hoje, Ali é lembrado não apenas como um herói esportivo, mas também como um poderoso defensor dos direitos civis e mudanças sociais. Como suas escolhas inspiraram outros a se levantarem contra a injustiça. O que realmente move ícones da moda como Cara Delevingne? Sarah Dukas, fundadora da agência Storm, teve um papel fundamental na transformação da indústria da moda. Com seu talento para identificar novos rostos, ela descobriu modelos que se tornaram grandes nomes, incluindo a incrível Kate Moss. A habilidade de Dukas em perceber e desenvolver potencial mudou a carreira de muitos. Ela foi essencial na ascensão de Cara Delevingne à fama, ajudando a moldar sua imagem e marca. Dukas entende que o mundo da moda não é apenas aparência, é personalidade, carisma e a capacidade de se conectar com as pessoas. Através de sua agência, ela uniu muitos talentos a oportunidades certas, revolucionando a forma como modelos entram na indústria. À medida que as tendências da moda continuam a evoluir, Dukas permanece na vanguarda, expandindo limites e redefinindo padrões de beleza. Sua influência vai além de encontrar modelos. É também sobre contar suas histórias e destacar suas qualidades únicas. Quais outros talentos ocultos ela poderá descobrir no futuro? E se eu disser que existem rios submarinos sob o oceano? Acredite ou não, essas maravilhas escondidas existem e se formam devido às diferenças na salinidade da água. No oceano, a água salgada é mais densa que a água doce, permitindo a formação de camadas distintas. Quando essas camadas se formam, elas podem fluir como rios sob a superfície, muitas vezes parecendo uma cena nebulosa e retorcida de um filme de terror. Rios submarinos podem ser encontrados em várias partes do mundo, como no Mar Negro e no Golfo do México. Eles não só fascinam pela sua aparência, mas também desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, transportando nutrientes e influenciando as correntes oceânicas. Estudar esses fenômenos ajuda os cientistas a entender melhor a dinâmica do oceano e o clima do planeta. Então, da próxima vez que você pensar em rios, lembre-se de que alguns deles estão escondidos bem abaixo das ondas. Você sabia que o Parque Nacional do Dormitor é uma joia? Localizado nos deslumbrantes Alpes montenegrinos, este patrimônio mundial da Unesco é um verdadeiro tesouro de beleza natural e aventura. Uma de suas características mais impressionantes é o cânion do rio Tara, que está entre os mais profundos do planeta. Essa paisagem dramática cria um cenário espetacular para os amantes de atividades ao ar livre. Os aventureiros encontrarão seu paraíso aqui, aproveitando a emoção do rafting em águas bravas, enquanto navegam por águas rápidas, cercadas por penhascos altos e vegetação exuberante. Os caminhantes vão adorar a vasta rede de trilhas do parque, que se estende por mais de 48 picos,
com o Bobotov Cook se destacando como o mais alto, a 2.522 metros. Ao explorar essas trilhas, fique atento à diversidade da vida selvagem do parque. Você pode avistar uma majestosa águia dourada voando graciosamente ou um curioso urso pardo vagando entre as árvores. Com suas paisagens deslumbrantes e rica biodiversidade, o Parque Nacional Durmitor não só oferece um playground para os aventureiros, mas também um refúgio sereno para os amantes da natureza. Por que esperar para vivenciar essa maravilha natural? Você pode se surpreender ao descobrir que muitos analgésicos de marca têm os mesmos ingredientes ativos que suas versões genéricas. Por exemplo, a aspirina, ibuprofeno ou paracetamol em uma embalagem genérica é quimicamente idêntica às versões de marca. Então, por que marcas como Advil e Tylenol cobram preços tão altos? A resposta está na publicidade intensa, em embalagens atraentes e na percepção de qualidade. Os consumidores muitas vezes acreditam que estão comprando um produto superior, mas a verdade é que tanto os medicamentos de marca quanto os genéricos seguem os mesmos rigorosos padrões de segurança e eficácia estabelecidos pelas autoridades de saúde. Pesquisas mostram que quando se trata de alívio da dor, esses medicamentos têm um desempenho igual. Portanto, da próxima vez que você estiver na farmácia e se deparar com a escolha entre uma marca famosa e uma opção genérica mais barata, considere isso. Muitas vezes, você está apenas pagando pela etiqueta. É uma excelente oportunidade para economizar dinheiro enquanto obtém o mesmo alívio de dores e desconfortos do dia a dia. Não é algo que vale a pena lembrar na próxima vez que você pegar essa embalagem? Você sabia que o papel higiênico foi inventado na China no século VI a.C.? Naquela época, era um luxo que apenas imperadores e altos funcionários podiam ter, tornando-se um símbolo de status e conforto. Imagine viver em uma época em que a maioria das pessoas na Europa usava folhas, feno ou até mesmo as mãos para se limpar. Enquanto os chineses desfrutavam de papel macio e feito sob medida, o resto do mundo usava opções muito menos agradáveis. Somente no século XIV, o papel higiênico começou a se espalhar além da China, chegando lentamente à Europa, onde as pessoas ainda eram céticas sobre essa novidade. Hoje, o papel higiênico se tornou uma parte essencial da vida de milhões, mostrando como as práticas de higiene pessoal mudaram, não é mesmo? É interessante pensar sobre o impacto de uma invenção tão simples em nosso dia a dia. Por que alugar um país inteiro para a sua festa? Imagine organizar o evento dos seus sonhos em Liechtenstein, onde alugar todo o país custa apenas $70 mil. Esta pequena e pitoresca nação, situada entre a Suíça e a Áustria, oferece paisagens deslumbrantes e uma rica história, criando uma atmosfera inesquecível para a celebração. Mas, se alugar um país inteiro parece exagerado, considere a beleza de alugar pequenas cidades ou vilarejos na vizinha Áustria, Alemanha ou Suíça. Esses tesouros escondidos oferecem uma atmosfera única que pode transformar qualquer reunião em algo realmente especial. Imagine comemorar em uma vila aconchegante com ruas de paralelepípedos, moradores amigáveis e vistas montanhosas deslumbrantes. Não importa se você está planejando um casamento íntimo, um aniversário ou um evento corporativo, as possibilidades são muitas. Você pode personalizar seu evento com a culinária local, música e tradições para torná-lo ainda mais pessoal. Alugar um país ou uma vila pode parecer extravagante, mas as memórias criadas em lugares tão únicos ficarão com você para a vida toda. Pronto para uma festa inesquecível? Descubra as vastidões dos Estados Unidos. Com uma impressionante área de 9,15 milhões de quilômetros quadrados, os Estados Unidos são o quarto maior país do mundo, ficando atrás apenas da Rússia, Canadá e China. Imagine uma viagem do deserto ensolarado do Arizona às tundras geladas do Alasca, tudo isso em um só país. Essa incrível diversidade abrange não apenas o clima, mas também uma variedade surpreendente de ecossistemas. Desde florestas verdes até vastas pradarias, cada região tem seu caráter único. E o mais interessante é que este extenso país cobre 6 fusos horários, o que significa que quando já é noite em Nova York, ainda é manhã no Hawaii. Essa diversidade impacta não apenas o clima e a vida selvagem, mas também a cultura e o estilo de vida das pessoas que habitam essas diferentes paisagens. Não é incrível tudo o que os Estados Unidos têm a oferecer? Acredite ou não, Google é um número real.
Esse conceito incrível representa uma quantidade imensa, que é uma unidade seguida de 100 zeros, e é escrito como 10/100. Não é apenas um fato interessante, ele serve como um ponto de partida na matemática ao discutir quantidades muito grandes. A ideia de Google pode nos levar a mundos fascinantes de números, ajudando a explorar os limites da nossa compreensão numérica. Imagine o tamanho de um Google em comparação com números do dia a dia. É tão enorme que se você tentasse escrevê-lo em papel, ocuparia muitas páginas. Isso pode abrir portas para temas mais profundos, como a infinidade, o crescimento exponencial e, como percebemos, escalas incrivelmente grandes no universo. Portanto, ao nos depararmos com dados estatísticos enormes, seja sobre galáxias, átomos ou até mesmo a internet, o Google se destaca, lembrando-nos de quão grandes podem ser os números. O que torna Liechtenstein tão único e seguro? Este pequeno país europeu não é apenas um dos menores do mundo, mas também é conhecido por sua incrível segurança e estilo de vida tranquilo. Muitos moradores deixam as portas abertas, refletindo a confiança e a paz que reinam nesta encantadora nação. Durante a Primeira Guerra Mundial, Liechtenstein mostrou seu espírito único ao enviar um pequeno exército de apenas 80 pessoas para proteger suas fronteiras. Essa missão inusitada tomou um rumo inesperado. Em vez de entrar em conflito, os soldados fizeram um novo amigo durante a patrulha e voltaram para casa com um novo membro em suas fileiras. Essa história amigável destaca o caráter de Liechtenstein, onde a segurança e a camaradagem prosperam mesmo em tempos difíceis. Seja por suas montanhas impressionantes ou pela comunidade unida, este pequeno país nos lembra que, às vezes, os lugares menores têm as maiores histórias. Com uma história tão única e um estilo de vida tranquilo, quem não gostaria de saber mais sobre Liechtenstein? O que realmente move a economia do Oriente Médio? A região possui as maiores reservas de petróleo do mundo, principalmente graças a países como Arábia Saudita, Iraque e Emirados Árabes Unidos. Essa imensa riqueza do petróleo transformou não apenas as economias, mas também as estruturas sociais desses países. Por exemplo, a entrada de receitas do petróleo levou à rápida urbanização das cidades, onde modernos arranha-céus convivem com mercados tradicionais. Esses países desempenham um papel importante no mercado energético global, e sua influência vai além das fronteiras, afetando a política internacional e as relações econômicas. A riqueza petrolífera do Oriente Médio formou alianças, provocou conflitos e atraiu investimentos de todo o mundo. Com recursos tão poderosos à disposição, como esses países se desenvolverão em um mundo que está gradualmente se voltando para fontes de energia renováveis? Você sabia que o Canadá tem o maior número de lagos? Com impressionantes 879.800 lagos, o Canadá é o líder em água doce, superando todos os outros países juntos. Essa estatística incrível destaca não apenas a quantidade, mas também a beleza e a diversidade da paisagem canadense. Desde o enorme e tranquilo Lago Grande Urso, nos territórios do Noroeste, até o pitoresco Lago Louise, em Alberta, esses lagos oferecem vistas deslumbrantes e muitas oportunidades para lazer. Pesca, caiaque e caminhadas ao redor dessas maravilhas naturais atraem milhões de turistas todos os anos. Curiosamente, muitos desses lagos se formaram devido a antigos glaciares que esculpiram depressões na terra, criando reservatórios perfeitos para águas derretidas e chuvas. Além de serem locais de lazer para os amantes da natureza, esses lagos também desempenham um papel importante nos ecossistemas locais, fornecendo habitat para várias espécies de peixes, aves e plantas aquáticas. Portanto, se você é um amante da natureza, um buscador de aventuras ou apenas alguém que aprecia belas paisagens, os lagos canadenses oferecem algo especial para todos. Vamos descobrir a verdade sobre os morangos gigantes. O agricultor Shahri Ariel quebrou o recorde do maior morango, pesando impressionantes 290 gramas. Essa fruta incrível chamou a atenção, não só pelo seu tamanho, mas também pelas habilidades excepcionais de Ariel como agricultor. Usando métodos especiais de cultivo, como manejo cuidadoso do solo, irrigação adequada e adubação estratégica, ele produziu morangos que são muito maiores do que o normal. Normalmente os morangos pesam cerca de 30 gramas, e o gigante de Ariel é uma verdadeira maravilha da natureza. Só o tamanho já impressiona, mas também é um reflexo da qualidade e do cuidado no cultivo. Imagine morder um morango que pesa quase tanto quanto uma batata pequena. Não é apenas uma fruta, é a prova do que um agricultor dedicado pode alcançar.
Se você está curioso sobre morangos gigantes ou se eles são saborosos, a conquista de Ariel levanta a questão. Que outras surpresas a natureza nos reservou? Você sabia que a taxa de desemprego no Sudão está aumentando? Até 2025, espera-se que o desemprego atinja níveis alarmantes, com cerca de 62% da força de trabalho sem emprego. Essa previsão é preocupante, pois o Sudão pode se tornar o país com a maior taxa de desemprego do mundo. Dificuldades econômicas, instabilidade política e problemas sociais contribuem para essa tendência preocupante. O país enfrenta conflitos prolongados, má gestão de recursos e inflação, o que prejudica o crescimento dos negócios e a criação de empregos. As empresas estão enfrentando dificuldades, e os jovens, que representam uma parte significativa da força de trabalho, têm perspectivas sombrias. A alta taxa de desemprego afeta não apenas a vida individual, mas também pode levar a agitações sociais mais amplas e desacelerar o desenvolvimento econômico. É fundamental que os políticos e organizações internacionais abordem essas questões para ajudar a criar empregos, estimular a economia e garantir estabilidade na região. O que pode ser feito para melhorar essa situação? Você vai se surpreender ao descobrir que o Alasca é imenso. Este estado incrível é tão grande que poderia conter 19 outros estados do Zirapetro. Imagine só o seu tamanho. O Alasca, muitas vezes chamado de último fronteira, é famoso por suas paisagens selvagens, incluindo montanhas altas, fiordes gelados e florestas densas. Embora você possa imaginá-lo como uma vastidão inexplorada, é interessante notar que o Alasca é um dos estados menos povoados do país. Apesar de sua beleza austera e vistas deslumbrantes, muitas áreas parecem incrivelmente remotas, tornando-se um paraíso para os aventureiros e amantes da natureza. As maravilhas naturais, desde as impressionantes auroras boreais até a incrível vida selvagem, oferecem experiências únicas que atraem turistas todos os anos. Portanto, embora o Alasca possa parecer solitário por causa de sua imensidão, ele está repleto de vida e aventuras que só estão esperando para serem exploradas. Na Jamaica, Colômbia e Santa Lúcia, as mulheres estão ocupando cargos de liderança como nunca antes. Essa mudança cultural mostra que as sociedades estão valorizando a força feminina, alterando a forma de fazer negócios. Mais mulheres em posições de liderança trazem diversidade de opiniões e novas ideias, beneficiando a todos. Nesses países, as mulheres estão superando barreiras que antes as impediam, abrindo caminho para as futuras gerações. Elas provam que a liderança não é apenas um domínio masculino, e inspiram jovens garotas a também buscarem posições de liderança. De instituições públicas a grandes empresas, as mulheres líderes estão promovendo mudanças. Essa tendência simboliza esperança e progresso, e é interessante ver como ela impacta diversas áreas. Outras regiões seguirão esse exemplo e apoiarão suas mulheres na busca por cargos de liderança. Você já se perguntou por que o espinafre murcha tanto ao cozinhar? O espinafre é um vegetal incrível, rico em nutrientes e contém cerca de 91% de água. Essa alta quantidade de água faz com que ele perca volume rapidamente ao ser cozido. Quando você aquece o espinafre cru, a maior parte da água evapora, deixando apenas uma pequena porção de folhas. Isso significa que o que começa como uma montanha de folhas frescas pode rapidamente se transformar em uma pequena porção após o cozimento. Isso não só facilita o consumo, mas também concentra os sabores e nutrientes. É por isso que refogar ou cozinhar no vapor, o espinafre é tão popular. Além disso, cozinhar ajuda a quebrar as paredes celulares duras, facilitando a absorção dos nutrientes pelo seu corpo. Na próxima vez que você cozinhar espinafre, pense na sua estrutura aquosa e admire como ele muda na panela. Acredite ou não, mas a rua mais inclinada do mundo existe. A Rua Baldwin, em Dundee, Nova Zelândia, tem o orgulho de ser reconhecida pelo Guinness como a rua residencial mais inclinada do planeta. Com um ângulo impressionante de 38 graus, os prédios parecem estar afundando no terreno. Imagine subir essa ladeira a pé ou de bicicleta. Não é apenas um passeio, é um verdadeiro treino. Os moradores já se acostumaram com esse relevo peculiar e costumam brincar que suas atividades físicas diárias estão embutidas no caminho para o trabalho. A Rua Baldwin se tornou um ponto turístico popular, atraindo aventureiros que querem enfrentar sua inclinação ou apreciar a divertida ilusão de ótica que ela cria.
pronto para testar sua resistência e descobrir essa rua inusitada que desafia as expectativas? Um fato interessante sobre os guepardos. Esses animais incríveis são os mamíferos terrestres mais rápidos, podendo atingir velocidades de até 120 km por hora em poucos segundos. O que diferencia os guepardos são suas garras não retráteis, que os ajudam a se manter firmes no chão durante a corrida. Essa adaptação é essencial para suas perseguições em alta velocidade, permitindo que capturem presas rápidas como gazelas. No entanto, a vida desses corredores não é fácil na natureza. Apesar de suas impressionantes habilidades de caça, os guepardos frequentemente se tornam vítimas de predadores maiores, como leões, hienas e leopardos, que são não apenas mais fortes, mas também se aproveitam do trabalho dos guepardos. Isso torna a vida dos guepardos desafiadora, pois eles precisam contar não apenas com sua velocidade para sobreviver, mas também ficar atentos a esses temíveis concorrentes. O que você acha? Como os guepardos lidam com essa ameaça constante? Prepare-se para se surpreender com a alodinia e suas consequências. Este estado incrível muda a forma como entendemos a dor. Imagine tocar levemente sua mão e, de repente, sentir uma onda de dor. Isso é a alodinia. Ela frequentemente surge devido a outras condições, como diabetes, herpes zoster, fibromialgia ou até mesmo enxaquecas. Quando essas condições afetam seu sistema nervoso, seu corpo pode interpretar estímulos inofensivos como dolorosos. Imagine um mundo onde um leve toque é sentido como uma picada aguda. Ações que parecem inofensivas se tornam insuportáveis. Esse enigma do sistema nervoso pode ser frustrante, mas compreendê-lo é o primeiro passo para lidar com o desconforto. O tratamento geralmente se concentra na causa raiz ou tenta reeducar o sistema nervoso, trazendo esperança para muitos que sofrem. Como podemos explorar mais profundamente esse fenômeno confuso da dor? Vamos descobrir a verdade sobre como os golfinhos usam ferramentas. Os golfinhos não são apenas criaturas marinhas brincalhonas, mas também usuários de ferramentas incrivelmente inteligentes. Observou-se que os golfinhos nariz de garrafa usam esponjas que colocam em seus focinhos para se proteger enquanto procuram comida no fundo do oceano. Esse comportamento surpreendente não é instintivo. Ele é aprendido e transmitido de geração em geração, mostrando o quão inteligentes esses animais são. Além do uso de ferramentas, os golfinhos também demonstram um notável intelecto social. Eles são conhecidos por ajudar pescadores, guiando cardumes de peixes para as redes, ou até mesmo ajudando nadadores, que podem estar em apuros. Esses atos de empatia revelam uma conexão mais profunda entre golfinhos e humanos, destacando sua capacidade de compaixão e trabalho em equipe. Então, da próxima vez que você ver um golfinho, lembre-se de que há muito mais acontecendo em seu mundo do que apenas diversão. Difícil de acreditar, mas o chocolate pode ser mortal. Na Pensilvânia e em Nova Jersey, 2 trabalhadores de uma fábrica tragicamente perderam a vida em incidentes separados, envolvendo grandes tanques de chocolate derretido. Em 2002, um dos trabalhadores caiu em um tanque de 4.700 litros e não conseguiu sair desse verdadeiro mar de chocolate. Apenas 7 anos depois, outro trabalhador foi atingido por uma pá de misturador dentro do tanque. Esses casos trágicos destacam os perigos, frequentemente ignorados, da produção industrial de alimentos. Quando pensamos em fábricas de chocolate, imagens agradáveis, como as criações excêntricas de Willy Wonka, vêm à mente. No entanto, a realidade é que as máquinas e processos envolvidos na produção podem ser perigosos, especialmente em situações onde os protocolos de segurança podem ser violados. A história desses trabalhadores nos lembra que até as profissões mais doces podem ter riscos sérios. Quais medidas podem ser tomadas para garantir condições de trabalho mais seguras nessas indústrias? Você viu Mike Tyson em A Despedida de Solteiro? Nesta comédia divertida, Tyson se destaca com sua atuação caricata como ele mesmo. A história gira em torno de um grupo de amigos que vai a Las Vegas para uma despedida de solteiro que rapidamente se transforma em caos. No meio de todas as loucuras, o personagem de Tyson não só diverte, mas também desempenha um papel importante na busca do protagonista, que tenta lembrar da noite selvagem. Imagine, após uma noite inesquecível cheia de aventuras, amigos desaparecidos e um tigre, Tyson aparece para recuperar seu cinturão de campeão roubado, resultando nos momentos mais engraçados do filme. Seu carisma e personalidade vibrante se encaixam perfeitamente na atmosfera caótica da trama,
tornando-a uma favorita entre o público. A inesperada participação de Tyson na comédia mostra que ele pode fazer as pessoas rirem tanto quanto nocauteá-las, conquistando o público além do ringue. Portanto, se você é fã de boxe ou simplesmente gosta de uma boa piada, a atuação de Tyson em A Despedida de Solteiro é um momento imperdível. A maior escultura de gelo do mundo, com mais de 9 metros de altura, está em Dallas. Essa incrível obra chama a atenção não só pelo seu tamanho, mas também pelos detalhes intricados esculpidos no gelo, tornando-a uma verdadeira obra de arte. Artistas usam ferramentas especiais para criar detalhes finos, mostrando sua habilidade em trabalhar com o gelo e transformá-lo em formas impressionantes. Todo inverno, essa escultura impressionante atrai turistas de longe, que vêm admirar sua beleza. A escultura geralmente tem temas sazonais, o que torna cada exibição uma experiência única para os visitantes. Muitas famílias valorizam a tradição de visitar essa maravilha de gelo, tirando fotos e criando memórias ao seu lado. Os negócios locais também se beneficiam com a chegada dos turistas, ajudando a comunidade de Dallas a prosperar no inverno. Então, da próxima vez que você pensar em esculturas de gelo, lembre-se de que Dallas tem a coroa com essa enorme obra-prima. Quais outras surpresas aguardam em Dallas? Vamos revelar a verdade sobre a decomposição na água. É um processo fascinante, mas assustador. Quando uma pessoa morre na água, seu corpo se decompõe muito mais rápido do que em terra. Essa decomposição rápida acontece principalmente porque a água cria um ambiente úmido que favorece a atividade das bactérias. A água quente acelera ainda mais esse processo. Em alguns casos, o corpo pode se tornar irreconhecível em apenas alguns dias. Essa decomposição rápida ocorre porque as bactérias se desenvolvem bem em ambientes aquáticos, e o movimento constante da água ajuda a espalhar esses agentes decompositores. Além disso, fatores como temperatura e a presença de vida marinha podem influenciar a velocidade da decomposição. Então, da próxima vez que você pensar em corpos d'água, considere a ciência oculta que atua sob a superfície. Como você acha que isso afeta investigações relacionadas a restos submersos? Viaje no tempo para o antigo Çatalhöyük. Esta incrível cidade na Turquia é considerada uma das mais antigas e bem preservadas do mundo, existindo há cerca de 7.500 anos antes de Cristo. Imagine uma comunidade vibrante com milhares de pessoas vivendo de uma maneira única, onde as casas não estavam ao longo das ruas como hoje, mas conectadas entre si, permitindo que os moradores entrassem em suas casas pelos telhados. Esse design fascinante mostra como as pessoas se adaptaram ao seu ambiente. Escavações arqueológicas em Çatalhöyük revelaram impressionantes afrescos, santuários e diversos artefatos que ilustram a vida neolítica. Essas descobertas não apenas destacam a expressão artística, mas também mostram como as pessoas organizavam sua sociedade, praticavam suas crenças e interagiam umas com as outras. Ao estudar Çatalhöyük, os pesquisadores aprendem sobre as raízes da vida urbana e como isso moldou nossas comunidades modernas. Que histórias as paredes desta antiga cidade contariam se pudessem falar? Por que o Mummy Manor é tão assustador? Esta atração em San Diego, Califórnia, é famosa por ser considerada a casa assombrada mais aterrorizante do mundo. Antes de entrar, os aventureiros passam por uma rigorosa avaliação psicológica e física para garantir que estão prontos para os desafios extremos que os aguardam. Dentro, os participantes não apenas caminham por corredores assustadores, eles enfrentam cenários horríveis que testam os limites do medo. Imagine ser amarrado, ter a boca tapada e ser coberto com sangue artificial realista. Os criadores do Mummy Manor projetaram o lugar para imergir você em situações aterrorizantes, fazendo você sentir como se estivesse dentro de um filme de terror. Ao longo dos anos, muitos visitantes compartilharam suas experiências, afirmando que a adrenalina e o medo aqui são incomparáveis. Então, se você é corajoso o suficiente e quer descobrir o que realmente te assusta, talvez esta casa assombrada seja a sua próxima aventura emocionante. Você sabia que Silent Hill foi inspirado em uma cidade real? A atmosfera do famoso jogo de terror psicológico Silent Hill realmente se inspira em um lugar assustador: Centralia, Pensilvânia. Na década de 1960, Centralia era uma próspera cidade mineradora, mas tudo mudou quando um incêndio começou em uma mina subterrânea. Esse incêndio queima há décadas, criando buracos perigosos e liberando gases tóxicos. Como resultado, quase todos os moradores de Centralia deixaram a cidade, transformando-a em um lugar fantasma,
com prédios abandonados e vestígios inquietantes do passado. As ruas vazias e as paisagens cobertas de vegetação de Centralia refletem a atmosfera sombria de Silent Hill, onde reinam a névoa, a escuridão e o mistério. Caminhar por essa cidade abandonada é como dar um passo em um pesadelo, onde os sussurros do passado ecoam no silêncio. Essa conexão levanta uma pergunta intrigante: como um lugar real pode inspirar uma profunda ansiedade psicológica em um jogo popular? Combinando realidade e ficção, Centralia continua a atrair aqueles que se interessam pela interseção entre história e terror. Você sabia que os pelicanos pescam com o bico? Essas aves incríveis têm uma maneira única de pegar comida, que as diferencia de outros animais. Quando um pelicano mergulha na água, seu enorme bico se abre amplamente, formando um saco que funciona como uma rede. Isso permite que o pelicano capture peixes de forma eficaz. Ao emergir, o pelicano pode esvaziar a água do bico, mantendo o peixe dentro. Essa técnica é não apenas impressionante, mas também essencial para a sobrevivência na natureza, pois permite pegar vários peixes em um único mergulho. Os pelicanos frequentemente trabalham em equipe, mergulhando juntos para encurralar os peixes em cardumes mais densos, facilitando a captura do jantar. Desde as praias de areia até lagos e rios, essas magníficas aves mostram uma incrível capacidade de se adaptar ao ambiente. Quem não ficaria surpreso com essa astuta maneira de pescar? Por que o futebol provoca reações tão intensas? Após a surpreendente vitória da Alemanha por 7-1 sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014, as emoções estavam à flor da pele, não só entre os torcedores, mas também em lugares inesperados. O resultado chocante chamou a atenção do mundo todo e gerou uma onda de conteúdo humorístico e inusitado na internet. Um famoso site para adultos percebeu essa tendência quando os usuários começaram a postar momentos do jogo com títulos provocativos, zombando da derrota. O site, buscando manter um certo nível de decoro, teve que pedir aos fãs que parassem de compartilhar esses clipes provocativos. Esse caso curioso destaca o quanto o esporte pode evocar emoções e inspirar criatividade, até mesmo de forma brincalhona. Isso mostra o quão influente e divertido o futebol pode ser, trazendo risadas e surpresas, às vezes nas formas mais inesperadas. Não é incrível como um único jogo pode gerar reações tão diversas e intensas? Difícil de acreditar, mas a luz do Sol não chega até nós imediatamente. A luz do Sol percorre impressionantes 93 milhões de milhas para alcançar a Terra, e essa jornada leva cerca de 8 minutos e 20 segundos. Isso significa que toda vez que você vê o nascer do Sol, na verdade, está observando a luz que já está a caminho há mais de 8 minutos. Pensando bem, é uma longa viagem para a luz, que se move a cerca de 186 mil milhas por segundo. O universo é tão vasto, e esse atraso mostra o quão amplo é o espaço. Imagine, enquanto você desfruta do seu café da manhã e observa o céu clarear, lembre-se de que a luz solar que você sente viajou pelo vazio do espaço só para você. Ela nos conecta ao coração do nosso sistema solar e nos lembra das distâncias incríveis que existem em nosso dia a dia. Não é impressionante como a luz traz o calor do Sol até nós, mesmo através de tamanhas distâncias? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre os morcegos e sua visão. Embora os morcegos sejam conhecidos por sua ecolocalização para se orientar no escuro, muitos deles também têm uma visão excelente. Por exemplo, o morcego frugívoro. Essas criaturas encantadoras são frequentemente encontradas em regiões tropicais, onde dependem principalmente da visão para encontrar alimento. Em condições de pouca luz, seus olhos grandes os ajudam a localizar frutas maduras e flores que fornecem os nutrientes necessários. Curiosamente, a visão dos morcegos frugívoros pode competir com a de alguns primatas, permitindo que vejam bem mesmo em ambientes com pouca luz. Essa incrível adaptabilidade significa que eles podem prosperar em diversas condições, utilizando tanto sua visão aguçada quanto suas habilidades de ecolocalização. Portanto, embora muitas vezes pensemos nos morcegos como criaturas noturnas, que dependem apenas do som, sua visão extraordinária acrescenta mais um aspecto às suas estratégias de navegação e sobrevivência. A natureza não é cheia de surpresas? Por que os trens-bala japoneses são tão incríveis? O Japão é famoso por seus trens-bala Shinkansen, que atingem velocidades superiores a 320 km por hora.
Essas maravilhas elegantes e aerodinâmicas transformaram as viagens pelo país, permitindo que os passageiros se desloquem rapidamente entre cidades como Tóquio e Osaka em apenas algumas horas. O Shinkansen não é apenas rápido, mas também extremamente pontual, com um atraso médio de menos de 1 minuto por ano. Essa impressionante confiabilidade é garantida por tecnologias modernas e engenharia cuidadosa. Por exemplo, os trens deslizam pelos trilhos e possuem sistemas de freio sofisticados para garantir a segurança. A aceleração e desaceleração suaves proporcionam uma viagem confortável para todos os passageiros. O sistema de trens-bala também é ecológico, utilizando energia elétrica e minimizando a pegada de carbono em comparação com aviões e carros. Não é de se admirar que muitos viajantes queiram experimentar a emoção de viajar em um trem-bala no Japão. Você está pronto para embarcar em um desses trens incríveis? Você sabia que o sangue de Luís XVI ainda vive? Após a chocante execução de Luís XVI e Maria Antonieta durante a Revolução Francesa, algo estranho aconteceu. Muitas pessoas mergulharam seus lenços no sangue dos monarcas executados, usando-os como sombrios souvenirs. Essa horrível tendência destacava as fortes emoções ligadas à queda da monarquia. Vamos para 2011. Cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Eles confirmaram que um lenço com manchas de sangue, datado de cerca de 1793, realmente continha sangue de Luís XVI. Usando métodos modernos, os pesquisadores analisaram as proteínas da amostra, confirmando sua importância histórica. Este fascinante artefato não apenas conta sobre os eventos dramáticos da Revolução, mas também mostra até onde as pessoas estavam dispostas a ir para eternizar aquela época. O lenço agora é um lembrete vívido das convulsões sociais e das complexas relações entre a sociedade e a monarquia. Ele levanta questões sobre como lembramos nossa história e quais símbolos escolhemos para honrar ou condenar. O que você acha desse modo único de preservar a história? Será que Stephen Hawking pisava nos pés das pessoas? Você pode se surpreender ao saber que Stephen Hawking, o renomado físico conhecido por suas contribuições à cosmologia, tinha um lado brincalhão que chamava a atenção. Rumores diziam que Hawking usava sua cadeira de rodas para pisar nos pés de quem não gostava. Embora ele frequentemente descartasse essas histórias como fofocas, não conseguia conter o riso quando perguntavam sobre seu suposto hábito. O humor e a sagacidade de Hawking se destacavam até mesmo em discussões leves sobre seu comportamento. Essa mistura única de genialidade e brincadeira o tornou não apenas um cientista icônico, mas também uma figura querida na cultura popular. Sua capacidade de unir humor a um intelecto excepcional mostra que até as mentes mais sérias podem ter um lado leve. Então, da próxima vez que você ver alguém correndo em uma cadeira de rodas, pense em Hawking e no riso que ele inspirou. Será que era apenas um mito? Ou ele realmente tinha uma natureza travessa? Você sabia que Cleópatra viveu mais perto do McDonald's? Esse fato interessante conecta dois eventos históricos que parecem não ter relação. Cleópatra, a última rainha do Egito, governou no 1º século a.C., ou seja, há cerca de 2000 anos. As famosas pirâmides de Gizé foram construídas por volta de 2560 a.C., quase 2500 anos antes de sua época. Vamos para 1955, quando o primeiro McDonald's foi inaugurado em San Bernardino, Califórnia, marcando o início do fenômeno global do fast food. Isso significa que Cleópatra viveu apenas 2000 anos antes do primeiro McDonald's, e sua vida começou 2500 anos depois da construção das pirâmides. É surpreendente pensar como a última governante do Antigo Egito e uma rede moderna de fast food têm uma conexão tão inesperada através do tempo. Essa comparação destaca o quanto nosso mundo mudou ao longo dos milênios e nos lembra que a história pode ser mais interconectada do que pensamos. Não é incrível como as linhas do tempo podem se cruzar de maneiras tão inesperadas? Incrível, mas Viola Davis começou no teatro. Antes de conquistar o público nas telas, Viola aprimorou seu talento no palco. Ela passou anos se apresentando, desenvolvendo sua poderosa carisma e profundidade emocional. Sua trajetória mudou drasticamente em 2008, quando ela conseguiu seu primeiro papel importante no filme Dúvida. Essa atuação foi tão marcante que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, marcando sua entrada na indústria cinematográfica. Viola não parou por aí. Ela continuou a impressionar com papéis em filmes aclamados como Histórias Cruzadas e Fences. Em Fences,
Sua interpretação de Rose lhe rendeu o Oscar, solidificando seu status como uma das atrizes mais talentosas e respeitadas de Hollywood. Ao longo de sua carreira, Viola enfrentou papéis desafiadores, transmitindo habilmente as complexidades de seus personagens. Sua transição do teatro para o cinema demonstra sua versatilidade e dedicação ao seu ofício. A cada atuação, Viola Davis inspira inúmeros atores iniciantes e nos lembra da beleza da narrativa através da arte. Quais desafios ela superou nesse caminho? Você não vai acreditar no que simboliza a bandeira da UE. As 12 estrelas na bandeira da União Europeia são um símbolo fascinante que representa a unidade entre os países membros, e não nações específicas ou programas políticos. Escolhidas em 1955, essas estrelas foram inspiradas na imagem da Virgem Maria, que frequentemente é retratada, cercada por um círculo de estrelas na iconografia cristã. O número 12 é associado há muito tempo à perfeição e à totalidade em várias culturas, simbolizando a harmonia e paz. Curiosamente, embora a bandeira da UE seja frequentemente vista como um símbolo da Europa, ela não está ligada a nenhuma afiliação política. O artista Arsène Heitz criou esse design, que nunca deveria corresponder ao número de países membros da UE. Em vez disso, ele serve como um lembrete da cooperação, mostrando que, apesar da diversidade, os países podem trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Não é incrível como uma imagem pode transmitir uma mensagem tão poderosa? Você já ouviu falar da incrível resistência da teia de aranha? Esse material incomum é considerado a substância natural mais resistente, mostrando o quão impressionantes podem ser os materiais biológicos. A teia de aranha não é apenas mais forte que o aço, mas também é incrivelmente leve, tornando-a uma maravilha única da natureza. As aranhas produzem essa teia através de glândulas especiais, transformando-a em fios com elasticidade e resistência notáveis. Esses fios podem se esticar até 5 vezes seu comprimento sem se romper. Essa combinação de força e flexibilidade chamou a atenção dos cientistas, pois pode levar a inovações em áreas como medicina, engenharia e ecologia. Por exemplo, pesquisadores estão estudando como criar versões sintéticas da teia para uso em costuras ou linhas de pesca biodegradáveis. As aplicações potenciais parecem ser infinitas. Imagine usar essa teia para tudo, desde coletes à prova de balas até embalagens ecológicas. A teia de aranha é apenas um exemplo fantástico de como os designs da natureza podem inspirar inovações humanas. Como vamos aproveitar suas possibilidades no futuro? Vamos descobrir a verdade sobre a visão dos peixes dourados. Os peixes dourados têm uma habilidade incrível que os diferencia de nós. Eles conseguem ver luz além do espectro humano. Ao contrário das pessoas que enxergam apenas a luz visível, os peixes dourados conseguem detectar luz infravermelha e ultravioleta. Essa habilidade única significa que eles percebem um mundo cheio de cores e padrões vibrantes que nós não conseguimos imaginar. Imagine como é ver cores como rosa neon ou azul profundo, que são invisíveis para nossos olhos. Essa visão aguçada ajuda os peixes dourados a se orientarem no ambiente, encontrar comida e até se comunicarem entre si através de mudanças de cor e padrões. Então, da próxima vez que você ver um peixe dourado nadando no aquário, lembre-se de que ele vê um espectro incrível de cores, transformando seu lar subaquático em um mundo vibrante que nem suspeitamos. Você pode acreditar que uma pulga pula tão longe? As pulgas, essas pequenas criaturas que frequentemente incomodam nossos animais de estimação, têm uma habilidade incrível. Elas podem pular até 200 vezes o comprimento do seu corpo. Imagine se um ser humano pudesse pular um prédio de 60 andares. Essa é a distância equivalente para esses pequenos saltadores. Esse truque impressionante é possível graças a proteínas especiais em suas pernas, que funcionam como molas. Quando a pulga se prepara para pular, essas proteínas acumulam energia e depois a liberam com um impulso poderoso, lançando a pulga ao ar. Essa habilidade ajuda as pulgas a evitarem predadores e é crucial na busca por alimento. Ao se deslocarem pelo ambiente, elas precisam encontrar rapidamente hospedeiros, como cães ou gatos. A distância que conseguem percorrer em um único salto permite que se movam de forma eficiente em direção a potenciais fontes de alimento, garantindo sua sobrevivência. Na próxima vez que você ver uma pulga, lembre-se de que não é apenas um inseto incômodo, é um super saltador disfarçado. É verdade que o Windows Phone fez um funeral para o iPhone?
Em 2010, a equipe do Windows Phone organizou um estranho, mas simbólico, funeral para o iPhone da Apple, acreditando que seu novo telefone logo superaria as vendas da Apple. Imagine um grupo de entusiastas de tecnologia vestidos de preto, lamentando a suposta morte do iPhone, confiantes de que seu produto inovador seria o próximo grande sucesso na tecnologia móvel. Avançando para os dias de hoje, a ironia se torna clara. O Windows Phone deixou de existir, enquanto o iPhone continua a ser um dos smartphones mais populares do mundo. Essa reviravolta inesperada na história da tecnologia destaca a natureza imprevisível do mercado, onde até as previsões mais seguras podem se mostrar erradas. É um lembrete claro de que inovações não garantem sucesso, e às vezes, o que parece avançado hoje pode se tornar obsoleto amanhã. Pensando sobre esse momento, não podemos deixar de nos perguntar que outras surpresas o mundo da tecnologia nos reserva. Sim, é verdade. A Nokia 1100 é o celular mais vendido da história, impactando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Lançado em 2003, esse telefone simples, mas confiável, conquistou os usuários com sua interface fácil de usar e longa duração da bateria. As pessoas apreciavam suas funções práticas, como a lanterna e toques personalizáveis, tornando-o ideal para todos, desde profissionais ocupados até crianças. É impressionante que a Nokia 1100 tenha sido utilizada em diversas condições, incluindo países em desenvolvimento, onde o acesso à tecnologia era limitado. Sua popularidade ajudou a moldar a comunicação móvel, abrindo caminho para os smartphones do futuro. Mesmo hoje, a Nokia 1100 é um símbolo nostálgico da era inicial dos celulares, provando que um bom dispositivo pode deixar uma marca significativa. Você acha que algum dia veremos um telefone parecido com o 1100? E se eu disser que as almôndegas guardam um segredo real? As almôndegas suecas, um prato favorito frequentemente servido no IKEA, na verdade têm raízes turcas. No início dos anos 1800, o rei da Suécia, Carlos XII, voltou de campanhas militares com uma paixão por esse prato delicioso. Ele trouxe a receita de volta para casa, onde foi recebido calorosamente e rapidamente renomeado como um clássico sueco. Essa mudança de nome ajudou a esconder sua origem turca. Hoje, essas saborosas almôndegas são servidas com molho cremoso, molho de lingonberry e frequentemente com purê de batata, tornando-se um prato principal nas festas suecas. A combinação de especiarias e sabores reflete tanto a influência turca quanto as preferências suecas. Então, da próxima vez que você saborear uma almôndega no IKEA, lembre-se de sua fascinante jornada pela história e aprecie o toque real nesse prato amado em todo o mundo. Você ficará surpreso ao saber que os polos da Terra estão mudando. Ao longo de milhões de anos, os polos magnéticos norte e sul do nosso planeta mudaram de posição 171 vezes nos últimos 71 milhões de anos. Esse fenômeno misterioso é causado pelos movimentos no núcleo externo derretido da Terra, onde o ferro líquido cria campos magnéticos. Recentemente, o Polo Norte está se deslocando rapidamente, movendo-se a uma velocidade de cerca de 55 km por ano. Essa velocidade é muito maior do que os 15 km por ano registrados antes de 1990. Essas mudanças podem afetar os sistemas de navegação de animais e humanos, já que muitas espécies dependem do campo magnético da Terra para suas rotas migratórias. Enquanto os polos continuam a se mover, os cientistas estão observando atentamente essas mudanças, questionando seu impacto em nossa tecnologia e no meio ambiente. O que isso significa para o futuro? Você pode se surpreender. Existe uma anomalia no Mar Báltico. Em 2011, caçadores de tesouros suecos descobriram um objeto misterioso em forma de disco no fundo do Mar Báltico, usando tecnologia de sonar. Essa descoberta intrigante, chamada de anomalia do Mar Báltico, tem uma forma e textura incomuns, o que gerou várias teorias sobre sua origem. Alguns entusiastas acreditam que pode ser uma nave espacial alienígena ou até mesmo os restos de uma civilização antiga que prosperou na região. No entanto, os cientistas pedem cautela e sugerem que o objeto pode ser apenas uma formação rochosa natural, moldada pelas forças implacáveis do oceano ao longo do tempo. Mesmo assim, a anomalia continua a fascinar e alimentar discussões sobre fenômenos inexplicáveis sob as ondas. O que você acha que realmente é? Um artefato antigo, uma maravilha natural ou algo de outro mundo? Você consegue imaginar que os cometas têm um ponto mais próximo? No fascinante movimento dos cometas ao redor do Sol,
Existem dois termos importantes que descrevem suas órbitas: periélio e afélio. O periélio é o momento em que o cometa se aproxima do Sol, o que significa que ele enfrenta as temperaturas mais altas, fazendo com que seus gases se evaporem e criem aquele lindo rabo luminoso que associamos a essas maravilhas celestiais. Por outro lado, o afélio é o ponto mais distante do Sol, onde o cometa esfria e desacelera. Esse ritmo de encontros próximos e afastamentos distantes ocorre em intervalos de tempo incrivelmente longos, muitas vezes levando décadas ou até séculos. Compreender esses pontos ajuda os cientistas a prever o comportamento e a aparição do cometa, como quando ele será visível novamente da Terra. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um cometa, pense em sua emocionante jornada entre o calor do periélio e o frio do afélio. Você consegue imaginar que a ISS brilha tão intensamente? A Estação Espacial Internacional, ISS, é o terceiro objeto mais brilhante no nosso céu noturno, perdendo apenas para o Sol e a Lua. Ela orbita a Terra a uma velocidade de cerca de 28 mil km por hora, e é um espetáculo incrível. Se tiver sorte, você poderá vê-la se movendo rapidamente pelo céu, parecendo um ponto brilhante que se desloca suavemente sem piscar. O melhor momento para observar a ISS é logo antes do amanhecer ou logo após o pôr do Sol, quando a luz do Sol se reflete em seus painéis solares e módulos. Esta incrível nave espacial é um laboratório científico flutuante, onde astronautas realizam experimentos úteis para a vida na Terra e exploram futuros projetos espaciais. Na próxima vez que olhar para as estrelas, preste atenção a essa maravilha. Você já viu como ela desliza pelo céu noturno? Vamos descobrir a verdade sobre o Dia de São Patrício. Essa festa vibrante é celebrada todo ano, no dia 17 de março, em homenagem a São Patrício, o querido padroeiro da Irlanda. A ele é atribuído o mérito de ter trazido o cristianismo para a Irlanda, e ele é famoso por usar o trevo para explicar a Santíssima Trindade. Hoje, pessoas ao redor do mundo comemoram esse dia com desfiles, música e, claro, roupas verdes brilhantes. Você pode ver pessoas usando chapéus verdes estilosos e meias festivas todas animadas. Grandes cidades como Dublin e Nova York realizam desfiles espetaculares, mostrando danças irlandesas tradicionais, música e orgulho cultural. Curiosamente, a cor verde simboliza a primavera e o renascimento na cultura irlandesa, tornando-a uma escolha apropriada. Embora muitos desfrutem de uma pint de Guinness, o tradicional stout irlandês, a celebração se tornou uma festa mais ampla da cultura irlandesa para todos. Não importa se você é irlandês ou não, é um momento de confraternização, alegria e talvez um pouco de travessura. Então, se você está procurando uma maneira divertida de mergulhar na cultura, o Dia de São Patrício é a ocasião perfeita. Um fato interessante sobre a tribo Hamar. Na Etiópia, a tribo Hamar tem um ritual de iniciação em comum que demonstra coragem e habilidade. Os jovens homens devem correr sobre as costas de vacas, completamente nus. É um desafio ousado que testa seu equilíbrio e bravura. Essa tradição emocionante marca a transição para a vida adulta e é celebrada por toda a comunidade. Os jovens se preparam para esse ritual, pois passar com sucesso pelas costas escorregadias das vacas não é uma tarefa fácil. Após a corrida, eles são homenageados e reconhecidos como membros plenos da tribo. Essa tradição única não só fortalece sua conexão com a cultura, mas também reforça os laços comunitários, já que famílias e amigos se reúnem para apoiar os participantes. Essas práticas destacam a diversidade da cultura humana e nos lembram das diferentes maneiras que as sociedades celebram marcos importantes da vida. Você consegue imaginar um desafio tão emocionante? Você sabia que os astecas tinham regras rígidas sobre a embriaguez? Na antiga sociedade asteca, a embriaguez pública não só era desaprovada, mas também punida severamente. Os astecas acreditavam que a sobriedade era essencial para manter a ordem social e o funcionamento adequado da comunidade. Se alguém fosse pego bêbado na rua, as punições poderiam ser cruéis, variando desde o corte de cabelo até a pena de morte. Essa abordagem rigorosa destaca como os astecas priorizavam o bem-estar coletivo em relação à liberdade individual. Eles acreditavam que a embriaguez poderia levar a decisões ruins e perturbar a harmonia da sociedade. Essas medidas severas visavam desencorajar o consumo excessivo de álcool, garantindo o respeito às normas culturais. Curiosamente, essa visão histórica sobre a embriaguez revela os valores da civilização asteca, que valorizava a disciplina e a comunidade, em vez de prazeres pessoais.
Imagine como seria viver em uma sociedade onde uma noite com amigos poderia mudar sua vida para sempre. Como isso se relaciona com nossa percepção da embriaguez hoje? E se eu te contar sobre o gigantesco Kelencan? Essa incrível ave pré-histórica viveu na América do Sul e podia alcançar até 3 metros de altura, tornando-se uma das maiores aves de rapina já descobertas. Com um bico enorme de 40 centímetros, o Kelencan era capaz de caçar e se alimentar de diversas presas, assim como alguns dinossauros. Imagine uma ave tão grande que poderia competir com um tiranossauro. Os cientistas acreditam que o Kelencan viveu em uma época em que a paisagem era rica em outros grandes seres, o que provavelmente influenciou suas características evolutivas, ajudando-o a se tornar um predador dominante. Essa impressionante ave é apenas uma das muitas espécies fascinantes que existiram milhões de anos atrás, destacando a incrível diversidade da vida na Terra durante a pré-história. Como uma criatura tão majestosa se encaixava em seu ecossistema? Vamos descobrir a verdade sobre os talismãs. Durante uma década, um homem guardou um pequeno objeto, acreditando que era apenas um talismã da sorte. No início, era apenas uma conta colorida encontrada no chão, mas ele não sabia que esse objeto discreto tinha uma rica história. Após 10 anos carregando-o para todo lado, decidiu fazer uma pesquisa. Para sua surpresa, descobriu que a conta era um artefato antigo, usado em rituais tradicionais. Revelou-se que era um item raro de uma civilização perdida, valorizado não só pela sua beleza, mas também pela conexão com a história. Assim, o que começou como um símbolo de sorte se transformou em um símbolo de patrimônio cultural. Essa jornada incrível nos lembra que, às vezes, as coisas que valorizamos são muito mais valiosas do que pensamos. Você já subestimou o valor de algum objeto? É verdade que as pontes podem crescer? Em uma remota aldeia chamada Nongri, na Índia, você encontrará uma visão impressionante. Uma ponte dupla feita de raízes, um exemplo incrível de engenharia natural criado pela tribo Khasi. Esta ponte ecológica não é feita de concreto ou aço. Ela é construída a partir de raízes vivas de figueira, habilidosamente entrelaçadas. Esse método, que combina a sabedoria antiga com práticas sustentáveis, permite que a ponte suporte o peso de até 50 pessoas ao mesmo tempo. A tribo Khasi constrói essas pontes há gerações, utilizando uma técnica que não só respeita o meio ambiente, mas também torna a ponte mais forte com o passar do tempo. À medida que as raízes crescem, a ponte se desenvolve, mostrando uma linda harmonia entre a genialidade humana e a natureza. Não é fascinante pensar em como essa forma de arte verde resistiu ao teste do tempo? Vamos revelar a verdade sobre o sistema de nomes dos lomba-lomba. Esse animal incrível possui uma estrutura social que se destaca na natureza. Diferente de muitas espécies, os lomba-lomba se comunicam usando nomes, o que lhes permite reconhecer e se conectar uns com os outros, assim como os humanos. Imagine chamar seus amigos por nomes únicos, em vez de apenas emitir sons ou gestos. Essa habilidade notável torna suas interações sociais mais significativas e eficazes. Quando os lomba-lomba se reconhecem pelos nomes, podem transmitir informações importantes, como avisar sobre perigos ou coordenar ações em grupo. Seu sistema demonstra um nível extraordinário de inteligência e destaca a complexidade da comunicação animal. Pesquisadores continuam a estudar as implicações desse sistema de nomes para entender melhor como ele afeta suas conexões sociais e comportamentos. Ao desvendar os segredos da interação dos lomba-lomba, podemos aprender mais sobre o desenvolvimento da comunicação nos animais e o que isso significa para a nossa própria espécie. Não é incrível pensar em quão diversificada pode ser a comunicação na natureza? Os dados de localização realmente afetam sua saúde? Aos 35 anos, muitos aplicativos nas áreas bancária, de mídia e alimentação usam dados de localização para melhorar a experiência do usuário. Essas informações ajudam as empresas a entender onde você está e o que pode lhe interessar, ajustando os serviços para você. Mas isso não é tudo. Ao analisar os dados de localização, esses aplicativos podem avaliar suas preferências, o que pode influenciar discretamente suas escolhas, desde os filmes que você assiste até a comida que você come. Curiosamente, esses mesmos dados podem impactar sua saúde. Por exemplo, um aplicativo de entrega de comida pode sugerir opções mais saudáveis, com base na sua localização ou em pedidos anteriores. Com essas tecnologias, seu ambiente local e hábitos pessoais moldam não apenas suas preferências, mas também seu bem-estar.
À medida que os aplicativos se tornam mais inteligentes, surge uma pergunta interessante: quão fortemente esses algoritmos influenciam as escolhas que fazemos para a nossa saúde? A pancreática é realmente tão perigosa? O câncer de pâncreas é a terceira principal causa de morte por câncer na Europa, e a situação é preocupante. Um dos maiores riscos é o comportamento estranho das células, conhecido como amnésia celular. Isso acontece quando as células cancerígenas perdem sua identidade e funções normais, tornando-se mais difíceis de detectar e tratar. Em vez de se comportarem como células saudáveis do pâncreas, de onde se originaram, essas células amnésicas tornam-se irreconhecíveis e agressivas. Essa transformação não só dificulta o diagnóstico, mas também permite que o câncer se espalhe mais rapidamente e evite o tratamento. Infelizmente, como o câncer de pâncreas muitas vezes passa despercebido em estágios iniciais, muitos pacientes enfrentam um prognóstico ruim. Pesquisadores estão apressados para entender melhor essa amnésia celular, a fim de desenvolver métodos de tratamento mais eficazes. Novas terapias poderão mudar a situação na luta contra essa doença perigosa. O que realmente influencia a resistência dos materiais? Quando falamos sobre materiais duráveis, o concreto vem à mente, utilizado há milhares de anos, desde as construções romanas como o Panteão até os arranha-céus modernos. O concreto provou sua resistência e durabilidade. Sua composição única, feita de cimento, água e agregados, permite que suporte condições climáticas severas e grandes cargas, tornando-o indispensável na construção em todo o mundo. Curiosamente, a resistência do concreto é resultado de um processo químico chamado hidratação, onde a água reage com o cimento, formando uma massa sólida. Isso não apenas cria uma ligação forte, mas também possibilita a diversidade nas soluções arquitetônicas. Além disso, pesquisadores buscam maneiras de prolongar a vida útil do concreto, adicionando diferentes materiais e desenvolvendo novas misturas. Pense em todas as pontes, estradas e edifícios que vemos todos os dias. A maioria deles é baseada em concreto. À medida que continuamos a aprimorar este material antigo, surge uma questão fascinante sobre como nossas construções evoluirão e se encontraremos opções ainda mais resistentes no futuro.